Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, porém vamos abordar uma autoavaliação do empreendedor e não simplesmente uma avaliação do mercado externo das coisas que acontecem externamente. Para conversar com a gente, nós recebemos o administrador e escritor Fábio Neri. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo. Bom dia, José. Eu que agradeço o convite. O livro que o Fábio Neri escreveu foi a tese dele de mestrado, com a formação agora de 2018, e se chama Matriz Self, ferramenta capaz de analisar o perfil do empreendedor das micro, pequenas e médias empresas no Brasil. E o nome já diz self, porque você já vai fazer uma autoanálise, a gente já começa a ter uma ideia do que vem por aí. Como surgiu o interesse de o senhor escrever sobre esse tema com esse enfoque? Bem, quando no final do curso que nós começamos a definir qual seria meu tema de defesa da minha tese, eu tinha uma curiosidade que já vinha de bastante tempo, né? De estudar e pesquisar sobre a descontinuidade das empresas no Brasil. E aí a princípio seria esse o tema, até foi sugerido depois a troca, né, porque nós começamos com esse tema de descontinuidade das empresas, que é um tema muito sério, mas pouco abordado na literatura e na academia. E aí eu comecei a estudar. E com o avançar dessa pesquisa, eu fui descobrindo que a ideia que nós brasileiros temos da descontinuidade das empresas, da mortalidade, da falência, é que as causas são externas. Muitas vezes a gente acha que a carga excessiva de impostos, a falta de apoio logístico do governo, a falta de mercado receptivo ao produto que você está ofertando. E tudo isso a gente coloca para fora, como se fosse esses fatores externos que realmente estariam causando a mortalidade das empresas. Só que, ao aprofundar as pesquisas, eu descobri que não só eram isso, como também que isso não era o mais importante. A maioria dos casos, o despreparo e a desqualificação do empreendedor é que vem causando essa mortalidade. Então acaba que a proposta do livro é como se colocasse um espelho na frente do empreendedor para ele perguntar, eu me conheço? Seria essa a proposta? A proposta é essa. Eu avançaria em um pouco mais, porque tem uma abordagem aí que também dificulta o trabalho dos consultores, porque muitas vezes o próprio empresário, ao se olhar no espelho, ele se vê diferente do que ele é. Ele se vê melhor, mais produtivo, mais capaz. E aí, quando alguém chega para ele para colocá-lo numa situação mais realística, ele às vezes se sente confrontado e isso causa um distanciamento dele com o consultor. E foi observando esse fenômeno que eu criei essa matriz, que é um esquema organizado de perguntas que levará o empreendedor a fazer reflexões no âmbito dos negócios, né? E quebrará um pouco o que eu chamo de abismo, seria uma ponte em cima desse abismo. Quebrará ou diminuirá essa resistência do empreendedor com o consultor, porque o consultor é fundamental também na construção desse novo negócio. E é necessário também ter humildade para entender que não somos perfeitos e que precisamos de uma crítica externa. Isso. A nossa grande dificuldade, até das
as empresas que colaboram com o empreendedorismo, com todo esse movimento, né? Nós temos diversos movimentos no país falando sobre o empreendedorismo, querendo qualificar as pessoas e colocando esse tema muito discutido, né? Mas precisamos, acima de tudo, observar que não somos perfeitos e que nós temos dois tipos de postura perante a vida. A postura da vítima é aquela pessoa que coloca a culpa em todos que estão à sua volta, menos ele é o culpado de estar naquela situação, que é o vitimado, né? E a postura do protagonista, que é ele buscando os seus sonhos, assumindo as responsabilidades dos seus erros, dos seus acertos, porque são responsabilidades distintas e que precisa ser assumida. E essa postura é fundamental para quem vai empreender. Entendeu? Porque empreender não é só botar um negócio e achar que por si só ele vai dar certo. É muito além disso. E o que me preocupa é com essa glamorização, né, do capitalismo, que coloca o tema empreendedor até, de certa forma, até um pouco irresponsável, porque todo mundo se acha com competência para empreender. Mas nem todos têm essa competência. Não significa dizer que essa competência não pode ser adquirida. Ela poderá ser adquirida desde que você tenha consciência de que você não tem aquela competência e busque aquela competência. E a função da matriz é justamente essa, fazer essa reflexão e dizer, olha, você pode empreender desde que você busque essa ou essa ou essa competência. No livro Matriz Self, do Fábio, na página 97, tem uma tabela que é essa representação da matriz self. E aí vem as perguntas, né? Eu me conheço, eu posso, eu faço, eu quero. O que o senhor tem a dizer sobre a questão do eu quero? Quais perguntas, além dessas, deveriam ser feitas? Primeiro, esse nome, que é um nome que deriva vários significados, e são significados em inglês. Porque inglês é a língua universal. E essa problemática não é uma problemática só brasileira. Os mesmos problemas que nós temos enfrentando aqui no Brasil, nós temos na Europa e nós temos na América do Norte, né? São as mesmas dificuldades, não são muito diferentes. As abordagens, elas são muito parecidas. Quando eu comecei a estudar, eu queria fazer um trabalho mais amplo e o meu tutor ele disse, não, você começa pelo Brasil e depois a gente amplia, né? Mas eu pude observar que a abordagem é a mesma. Por isso que o nome são significados em inglês para ser universal, né? Mas são 4 aspectos da nossa personalidade, né? Que é o S, que é de sapiens, que é de sabedoria. Eu conheço, eu sei. Aí vem um questionamento. Se eu conheço o negócio, em que profundidade eu conheço, né? E vem os questionamentos. O E, que é de effort, que é de esforço, que é condição. Se eu tenho condição, não só física, mas como financeira e patrimonial. Psicológica também. Também psicológica. São as condições que a pessoa deverá ter para poder empreender, né? O L, que é de lead, que é de liderança, né? Essa é uma característica fundamental para as empresas, porque é o líder, até buscando um pouco o que minha avó dizia. Ela dizia, quem é o dono da tesoura? Quer dizer, quem é que vai liderar esse negócio, né? Quer dizer, é de fundamental importância, tudo começa pelo líder. Da maneira que nossas empresas são organizadas, hierarquicamente, tudo começa pelo líder. Então, se ele não for um líder adaptado
as realidades atuais, ele vai ficar para trás e não vai conseguir empreender, né? Então, há um questionamento, uma abordagem de liderança aí, que é a liderança adaptativa. No mundo de hoje, que a todo momento há uma revolução de processos sendo realizados, de tecnologia, de informação, né? E com muita rapidez. Um produto hoje, quando se diz um produto de qualidade, é aquele produto que tem a capacidade de se transformar rapidamente. Há uns 40 anos atrás era aquele produto que perduraria, que ficaria por muito tempo. Esse era o produto almejado por todos. Hoje não, é o produto que muda o tempo todo, entendeu? E se essa liderança não for adaptada a essa velocidade, as coisas vão ficando para trás, né? E por último, o F de feeling, que é o sentimento, é o sentir, é o querer, porque você tem duas abordagens quanto a empreender, que é a oportunidade, você observa uma oportunidade de criar um negócio e aproveitar aquilo, ou então a necessidade, que às vezes você está sem um emprego, você perdeu o seu emprego, sua colocação, e quer manter a sua família, manter suas necessidades, e para isso precisa trabalhar. Muitas vezes eu estava lendo ontem o Jornal do Brasil, saiu uma matéria no Rio de Janeiro, já que nós estamos aqui no Rio de Janeiro, está com 200 mil ambulantes, né? Pessoas que estão procurando sobreviver dentro da iniciativa privada, né? É uma atividade empreendedora, né? Informal, mas é. E isso aí é consequência de quê? Das nossas necessidades. Pessoas que perderam suas colocações formais e têm que sobreviver. Então, elas buscam isso. Mas, muitas vezes, elas, ao invés de estar solucionando um problema, estão criando um outro problema, porque não estão preparadas para aquilo. Fábio, nós vamos realizar um evento aqui no Rio de Janeiro, que é o 26º Encontro Brasileiro de Administração, que é o EMBRA, e o tema é Para Onde Vai a Administração. A gente está falando sobre empreendedorismo e tem tudo a ver com a administração, tem tudo a ver com o administrador. A pergunta que eu te faço é: para onde vai a administração dentro do empreendedorismo? Bem, eu acho que nosso papel é esse: buscar ferramentas capazes de solucionar problemas corporativos ou de governo, porque na administração nós temos a parte dos negócios privados e nós temos a parte pública. E eu acho que o fundamental da administração e do administrador é observar o que está sendo questionado ou que não está dando certo nas corporações ou na sociedade e solucionar com essas ferramentas, que aí é o caso, é o exemplo da matriz self. Porque isso aqui, ele não sairia de uma corporação privada, isso aqui é um interesse público, social. Eu acredito que nenhuma sociedade ela avança ou desenvolve sem ter por trás pessoas pensando em melhorá-las. E toda condição humana individual, ela só melhora tendo uma sociedade que dê essa condição para esse indivíduo. Muito bem. O 26º EMBRA acontece entre os dias 6 e 8 de agosto na Bolsa de Valores do Rio. E se você quiser participar, acesse embra2018.cra-rj.adm.br e faça já a sua inscrição. Agora, para obter o livro do Fábio, quem vai contar para a gente é ele. E aí, Fábio, quem quiser conhecer mais sobre a Matriz Self, quiser se conhecer e até diminuir esse abismo entre consultor e empreendedor, como faz? Ele já está disponível na Amazon, em e-book e em livro físico de capa dura. É só entrar na Amazon que ele está disponível, é só comprar através da internet. É um livro muito interessante para você, administrador, que quer compreender com um olhar diferenciado essa questão do empreendedorismo. Matriz Self, o livro do Fábio Neri.
Fábio, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos aqui sobre o empreendedorismo nessa ótica da autoavaliação e de aceitar críticas externas. Eu que agradeço ao CRA a oportunidade de estar aqui mostrando, porque o que eu digo é o seguinte: isso no papel não é nada, tem que ser colocado em prática. E minha função hoje, eu tenho minha atividade empreendedora, eu sou um profissional, tenho minha atividade, mas o meu lado de cidadão é colocado neste livro, e para que ele surta efeito é preciso praticar. E só assim nós vamos ter uma sociedade melhor. E você que nos acompanha, siga o conselho do Fábio, não fique apenas na teoria daquilo que você precisa fazer, mas pratique aquilo que a administração tem ensinado. Muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.